o que eu sou profissionalmente, qualquer curso que eu tivesse feito, provavelmente eu seria a mesma coisa. Eu estaria aqui falando disso, só que em vez de falar de nutrição e de alimentos, eu iria falar de arquitetura. Mas eu seria a mesma pessoa. Então eu digo isso muito para jovens que me perguntam, não faz diferença você fazer matemática, geografia ou letras. Se você terminar professor de segundo grau, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ser professor de letras, de geografia ou de matemática. E a pessoa me responde, não, mas eu não gosto de matemática. Mas eu não vejo diferença de ser professor de matemática ou de letras. Para mim, eu dou aula das duas coisas. Eu gosto de ser professor. Se você acha que dar aula de letras é diferente de dar aula de matemática, você desculpa, mas o meu pensamento é que você não gosta de ser professor. Porque o cara que gosta de ser professor, ele dá aula de qualquer coisa, ele estuda para dar aula. Não vejo esse problema. Então, não sou eu apenas que escolho qual vai ser a minha profissão. Porque eu não vou ser diferente do que eu sou e porque as circunstâncias é que determinam. Então, o meu primeiro emprego foi em Brasília. E um dia, por um acaso, eu estava vindo do CNPq, que era no fim da Asa Norte, para minha casa, que era na Asa Sul, e fiquei em dúvida de parar ou não num prédio onde tinha no meio do caminho, tinha um prédio na W3 ali que tinha um congresso de nutrição. E eu pensei assim, não, eu queria parar, posso encontrar alguma pessoa conhecida e bater um papo, mas já era 6h10, 6h15, eu achei que não tinha mais ninguém, não ia ser fácil parar o carro, e eu fiquei muito tempo pensando, paro, não paro, então eu parei e fui, e quando eu tinha acabado, as pessoas estavam saindo do auditório, foi uma questão de frações de segundo, as pessoas estavam saindo do auditório, eu estava entrando no auditório, no corredor, e cruzei com uma pessoa conhecida, mas não muito. Essa pessoa estava com uma pessoa do lado, que eu não conhecia, que era professora da UFRJ. Ela me apresentou, ela falou, você é o Luiz Eduardo, você quer dar aula na UFRJ? Eu falei, mas eu tenho emprego, né? E não sei, agora mudar para o Rio? Não, mas tenho lá, que eu queria uma pessoa com o seu perfil para dar aula na pós-graduação em nutrição. Ou seja, nos últimos 20 anos, eu estou professor da UFRJ, porque parei o carro, que eu não ia parar, porque parei no exato momento que aquelas duas pessoas que estavam juntas poderiam não estar, e porque de alguma maneira o assunto entrou, que era o mestrado no Rio de Janeiro, e por acaso a minha vida inteira, agora a maior parte da minha vida profissional, dependeu de um acaso. Mas trabalhasse no Rio ou não trabalhasse, eu seria a mesma pessoa. Talvez estivesse aqui, né? Talvez estivesse aqui fazendo a entrevista, em vez de ser entrevistado, mas provavelmente estaria aqui. Então eu digo isso muito para os jovens. Não pense na profissão como faculdade. Pense na profissão que você vai ter depois da faculdade. Porque você pode fazer geografia e acabar professor de segundo grau. Se você tiver vocação para grevista, eu acho que você está no bom caminho. Ou você pode acabar professor de geografia da UFRJ. Se você tiver vocação para grevista, acho que você está no bom caminho. Vai ter mercado para você. Se você gosta de trabalhar com pesquisa, você pode arrumar um emprego no IBGE, que é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você pode trabalhar num projeto de leituras de satélite, ou em estudos de impacto de usinas hidrelétricas. Tudo isso é emprego de geógrafo e são dramaticamente diferentes uns dos outros. Então você não pode dizer, eu vou fazer geografia porque eu jamais faria geografia. E eu adoro geografia, tenho interesse, leio no jornal. Não é porque eu gosto de geografia que eu vou fazer uma faculdade de geografia, ou porque eu tirei nota alta, ou porque eu gostei do professor de geografia, ou porque era fácil de colar, então eu tirei nota alta. Eu acho que não são esses os motivos que me levam a fazer geografia. E se eu fizer geografia, se eu fizer história, ou se eu fizer engenharia, não vai mudar. O que vai mudar é depois da faculdade, o emprego que eu arrumar. Esse é o grande vestibular. E isso já não depende mais de mim. Depende de eu parar o carro e encontrar uma pessoa que me convide. É muito difícil, né? O importante que eu vejo é
Eu sei que o entrevistador está preocupado com o olhar científico disso. Eu vou chegar lá já. O que é importante é a minha vocação pessoal, o meu interesse, a minha sensibilidade, é olhar fenômenos e buscar a lógica disso, a explicação científica desses fenômenos. Então, quando eu olho comportamentos de pessoas, ou quando eu olho a chuva, ou quando eu olho uma maçã que se deteriora, e por que ela... Ontem mesmo, é uma coisa terrível, eu tinha um mamão tão bonito que eu tinha colocado em cima de uma bandeja com laranjas. O mamão estava lindo. Eu achei que ele não estava maduro ainda suficiente para eu botar na geladeira antes de viajar para cá, para não estragar. E aí, quando eu peguei o mamão e levantei o mamão para ver se estava maduro, ele estava todo podre por baixo. Eu olho e falo, cara, mas por que esses bolores, esses micro-organismos que são os fungos, como é que eles atacam por baixo, aonde eu não estou vendo? Como é que ele sabe que ali eu não estou vendo e que quando eu perceber que já está atacado, já é tarde, ele já comeu metade do meu mamão? De onde vem essa inteligência desse mamão?